Irmãos, boa noite. Para a nossa edificação esta noite, vamos abrir nossas Bíblias aí no texto de Atos dos Apóstolos, ao escrito de Lucas, para a nossa edificação esta noite, Atos, aí capítulo 17, os versículos 16 a 31. Atos, capítulo 17, aí dos versículos 16 até o 31. Compartilhe a sua Bíblia nesse texto com quem está aí sem Bíblia, e todos nós com atenção ao texto. Eu vou ler aqui, os irmãos, por favor, acompanhem. Atos 17, do 16 ao 31. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, alguns outros irmãos, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo também fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens em todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos orar silenciosamente. E os irmãos que orem silenciosamente, para que Deus nos fale aí ao nosso coração.
ó Salvador, teu livro ler. De auxílio necessito para ver. Da mera letra além, a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida o pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Amém, Senhor. Irmãos, quando nós lemos esse texto aqui de Atos dos Apóstolos, na pregação que o apóstolo Paulo preparou aí para os gregos ali de Atenas, nós às vezes ficamos nos perguntando, né, se nós, irmãos, ou se o mundo de hoje, ele já passou, né, dessa fase de idolatria explícita, né? Já que nós vivemos, irmãos, no mundo hoje bastante assim tecnológico, né, desenvolvido, e quando a gente lê um texto desse aqui, desta pregação de Paulo, né, que exorta os gregos, os atenienses, né, a se livrar de todos aqueles oráculos, né, daquelas deidades, daqueles deuses inventados, né, construídos por eles, né, pela sua imaginação fértil, né, tão fértil que a quantidade ela é muito grande, até difícil a gente citar todos aqui. A gente fica realmente pensando, né, se nos dias de hoje, né, esse texto aqui ele tem aí alguma mensagem, né, também para nós outros hoje, ou para o mundo de hoje, o qual nós vivemos, como disse aos irmãos, bastante avançado, bastante tecnológico, com bastante erudição, com bastante conhecimento, né, nas variadas áreas da vida, e o homem se galgando ou se orgulhando muitas vezes, né, do seu conhecimento, e mesmo ao observar esses homens hoje, mesmo observando o mundo que nós vivemos hoje, bastante avançado, bastante tecnológico, bastante estudioso, com grandes universidades, com grandes faculdades, em que se cria e que se constrói as coisas, em que se inventa as coisas, tanto a nível, né, do relacionamento humano, como a nível também de prática de tecnologia, de conforto para todos nós, nós observamos, sim, irmãos, mesmo no mundo de hoje, a necessidade de falar contra esta idolatria, e muito mais do que uma idolatria visível, né, práticas, né, idólatras do dia a dia, que comumente nós vemos, né, mesmo em cabeças, né, em QIs muito altos, né, a gente, irmãos, percebe isso. A despeito aí da modernidade da qual nós vivemos, a gente observa ainda, né, uma efervescência de práticas idólatras e, por que não dizer, pagãs, também no nosso meio, no nosso tempo, no dia a dia. Há um exemplo aqui, né, dos taiwaneses, né, da ilha de Taiwan, em que desde o presidente, né, até o camponês, eles ainda continuam com práticas primitivas, né, de adoração de deuses que são vistos, né, que são percebidos pelos olhos humanos.
E eles têm duas práticas lá de adoração, os taiwaneses. O espírito dos seus antepassados e os objetos, né, naturais, visíveis, como céu, sol, lua, montanhas, rios, mares. E que, como tudo isso, né, beneficia a raça humana e os beneficia, é evidente que para eles, né, existe ali um Deus dentro deles. Um Deus dos antepassados, um Deus nesta criação irracional, de tal forma que eles sentem a necessidade de prestar culto, mesmo com todo o avanço e toda a modernidade que eles têm. Tal como todos aqueles povos ali da Ásia, e esse de bastante tecnologia, e um missionário, né, chamado Douglas Varovsky, que há muito tempo vive em Taiwan, ele explica que por esta razão de ter esses elementos com eles, eles sentem a necessidade de prestar-lhe culto e ter a adoração ao seu favor, ao que isso propõe para eles, ou dá para eles, no dia a dia. E o contato, né, pessoal com esses deuses limita-se a pedir favores, né? Favores sobre qualquer coisa específica, né? Diretamente, ou através de um mediador, homem ali, sacerdote, sacerdotisa, budista. E aqui que eu gostaria de colocar o ponto, né, importante, diante do texto em que nós lemos, de que as petições desse pessoal são, em geral, para benefício próprio, né? Libertação de doenças, desastres, felicidades, riquezas, vida longa, longevidade. E se os desejos, né, forem satisfeitos por aquele Deus, né, entre aspas, daquele santuário, então, várias vezes, o fiel, né, aquele homem, aquela mulher, pode voltar àquele santuário para fazer outros pedidos na mesma direção. Então, aquele santuário será, e aquele Deus, entre aspas, visitado muitas vezes e várias vezes, né? Ao norte de Taiwan, por exemplo, há ali chamado um templo poderoso, né, em que é um templo dedicado principalmente para resolver problemas matrimoniais e ajudar também a acertar na loteria, que eles têm lá, né? Satisfações pessoais, simplesmente, pessoais, e satisfações apenas para esta vida, para este mundo. Naturalmente, irmãos, que no passado de Paulo aqui em Atenas, as pessoas, irmãos, faziam as mesmas coisas. E até nós cristãos, que chamamos isso de paganismo, né, ou de práticas pagãs, devemos, irmãos, sim, levar as boas novas do Evangelho, assim como Paulo, irmãos, aqui em Atenas, levava para os atenienses, diante, irmãos, da mesma situação. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção também para os irmãos é que mesmo nós vivendo no mundo de hoje, nós temos práticas corriqueiras dessas, não só distante aqui falando de Taiwan, mas também no nosso meio, em que nós temos práticas que apenas, irmãos, visam isso. Apenas, irmãos, benefícios pessoais para esta vida. E aí, irmãos, o versículo 18, né, vai dizer aí que alguns dos filósofos, e epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava, aí no singular, né, a Jesus e a ressurreição. Que na realidade, irmãos, para Paulo, assim como para nós que entendemos Paulo e que fomos atingidos, irmãos, pela mesma pregação, que seria, irmãos, a essência da nossa crença, da nossa relação,
do nosso relacionar-se com Deus, e não, irmãos, com práticas vindas, irmãos, do paganismo e vindas, irmãos, de crenças pagãs. Tanto no passado, mas agora que nós também vemos no presente. E pessoas, irmãos, se envolvendo com isso no nosso dia. A tal ponto, irmãos, de um escritor dizer, olha, o paganismo está também avançando dentro do cristianismo. Talvez nem precisando de uma estátua, nem precisando de algo que se vê, mas, irmãos, através de algumas práticas pagãs, que se observa as pessoas, irmãos, fazendo no dia a dia, elas, irmãos, inventando no dia a dia, e também reproduzindo, tais como essas que eu disse aqui para os irmãos. Até essa semana, né, a minha esposa, a Aline, ela, no meio acadêmico, né, dando aula numa faculdade, ela perdeu, né, uma parte do HD do computador, né, e foi corrompido, e ela chegou lá para o coordenador do curso, né, no nível acadêmico, e muitas vezes, na maioria das vezes, acadêmico é ateísta, né, e falou, olha, eu gostaria de mais tempo, né, para poder fazer o trabalho, porque foi corrompido o meu HD, né. E aí o ateísta lá, coordenador, pôs a mão na cabeça, né, e disse assim, puxa vida, mas aconteceu isso também com outra professora, aconteceu um desastre com outra professora, e eu vou trazer aqui um pouco de sal grosso para jogar em todos vocês. Um ateísta, né. O que eu quero dizer para os irmãos é que práticas, né, pagãs, elas estão, muitas vezes, em vários lugares, mesmo no mundo de hoje. Mesmo no mundo de hoje que nós vivemos. Não precisamos ir distante, atrás aqui, vendo o apóstolo Paulo falar aos atenienses, mas também nós temos visto essas práticas no dia a dia. Agora, no final do ano, as pessoas vão escolher, né, a cor da roupa para passar o ano, né? Ou seja, irmãos, nós temos muitas práticas no dia a dia, supersticiosas, ditas práticas pagãs, e de culturas pagãs, e que muitas vezes, irmãos, está sendo intermeada entre o povo de Deus. Aí nós temos, evidentemente, que atentar, irmãos, para o texto, no Deus a quem nós servimos, e qual a essencialidade da nossa relação com Deus. E daí eu pergunto, como estão as nossas orações? Qual é a relação com Deus de mais importância para a nossa vida, o essencial, aquilo que é primordial? Sim, a palavra de Deus fala que se nós estamos precisando de alguma coisa em termos de doença, nós podemos falar com Deus e orar a Ele. Mas a palavra de Deus também nos ensina, irmãos, que isso não é o essencial da nossa relação com Deus. E eu gostaria de desafiar os irmãos a respeito disso. O que está sendo essencial no dia a dia da sua relação com Deus? O que é mais primordial? O que é mais importante? As suas necessidades pessoais que ficam apenas para essa vida? É isso? Porque isso é comum nas práticas pagãs. Enquanto, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo agora, ele vai falar de Jesus e da ressurreição. E até diante dessas orações, eu gostaria até de tomar emprestado aí, né, na liturgia do nosso irmão presbítero Anselmo, o texto de Colossenses, onde Paulo ora pelos colossenses e fala assim, olha, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos.
Há duas evidências, irmãos, que devem ser levadas em conta no tipo de oração que nós fazemos hoje. Cada vez mais, irmãos, oramos por motivos egoístas, consumistas. E não, irmãos, muitas vezes, para que Deus, irmãos, se sirva de nos livrar da tentação. Esse problema, irmãos, vem dentro dos tempos apostólicos. Todos estamos, irmãos, enxergando esse agravamento de práticas pagãs no nosso meio. Ou seja, irmãos, pregadores e grandes auditórios, uma boa quantidade de livros, né, estimula, irmãos, as pessoas a ter um relacionamento com Deus apenas para esta vida. Nunca se orou tanto como hoje, inclusive, irmãos, no Brasil. Todavia, irmãos, muitas dessas orações são como a dos taiwaneses e seus deuses. Não pedimos a Deus, irmãos, coisas que nos façam ser sal da terra, luz do mundo. Não pedimos, irmãos, que nós sejamos pessoas mais amorosas, de paciência, que nós tenhamos sabedoria, humildade, pureza, ousadia, generosidade, mansidão, fé. Mas, irmãos, na verdade, as maiores necessidades e o nosso maior relacionamento com Deus todos os dias é: Senhor, eu preciso de algo aqui agora, que eu estou tendo uma doença e eu tenho que me livrar dela. E nós temos aí, irmãos, muitos irmãos tendo um relacionamento com Deus somente diante disso. Somente é isso que nós percebemos no nosso dia a dia. Enquanto, irmãos, que o texto aqui, o apóstolo Paulo vai muito mais além. Os irmãos podem observar muito bem no texto de Colossenses. Volto a dizer, irmãos, sim, a palavra de Deus nos diz em Tiago: está alguém doente? Faça oração sobre ele, chama os presbíteros da igreja, ore junto, ore com o irmão. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos fala que a essência do nosso relacionamento com Deus não pode ser essas coisas. A essência do nosso relacionamento com Deus, irmãos, ela é totalmente espiritual. E Deus, irmãos, requer de nós que nós demos um passo a mais na nossa fé. E que estes aqui, do passado e agora do presente, dão-nos exemplos disso. Que nós precisamos dar um passo a mais na nossa fé. Que nós, irmãos, possamos crescer espiritualmente no pleno conhecimento de Deus. E que o nosso relacionamento com Ele, irmãos, não seja a base, irmãos, de um consumismo. A tal ponto de um pastor ter que escrever no livro em que a igreja hoje, ela parece um supermercado. Em que as pessoas vão até a igreja para poder consumir. Então eu estou em determinado templo porque eu estou consumindo algo para mim, assim como eu vou ao supermercado e consumo alguma coisa. A igreja, irmãos, não serve para isso. A principal finalidade da igreja, irmãos, é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que pessoas, irmãos, sejam transformadas. A finalidade principal da igreja é essa. E não, irmãos, um supermercado onde se consome as coisas para o meu próprio bel prazer, para o meu gosto, para aquilo que eu estou sentindo no momento, nesse momento, e que pode passar num segundo momento, num terceiro, num quarto. Mas, irmãos, outra assustadora evidência, né, de paganização, hoje em dia também, como era no passado, porque, como disse para os irmãos, havia uma quantidade muito grande de deuses, né, nos oráculos aqui em Atenas. Mas hoje também, irmãos, nós encontramos santuários, entre aspas, né, santuários poderosos, tal como aquele de Taiwan, que as pessoas vão lá para poder pedir para ganhar na loteria. Santuários poderosos. Se um centro espírita eu consigo comunicar com os mortos e dali eu tenho cura para a minha enfermidade, então é aquele santuário poderoso. Mas se ele deixa de fazer isso por mim, eu saio dele e vou para outro. Não tem problema nenhum. Há muitos lugares em que se dispensa, irmãos, sinais e tudo mais. Ou seja, se é parecida consigo uma graça muito desejada, então é ali que eu vou peregrinar.
Mas se deixa de ser, eu vou para outro lugar. Se numa igreja X me livro dos meus pesares, então eu vou para essa igreja X. Mas se ali não me livra, eu vou para a igreja Y. Se numa igreja há mais milagres do que a outra, eu vou para essa. Mas se deixa de haver menos ali, eu vou para outra. E assim, irmãos, vai acontecendo. A igreja, irmãos, que oferece mais, é esta em que eu frequento. Então, irmãos, nós não podemos deixar nos envolver por esse mundo pagão. Por essa necessidade sempre de atender qualquer que seja a mínima necessidade que for da minha vida para esta vida. O meu relacionamento com Deus, irmãos, no ensino do apóstolo Paulo, é muito mais profundo. Conforme aí Paulo ora pelos colossenses, os irmãos podem observar aí. E assim, irmãos, eu devo dar um passo a mais na minha fé. E daí, irmãos, eu devo atentar para que o apóstolo Paulo, ele fala aí na sua pregação em Atos, a respeito do Deus que prega. E aí, a partir do versículo 24, ele vai falar: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem nos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, irmãos, o nosso relacionamento essencial com Deus vai muito mais, irmãos, do que satisfazer algo pessoal nesse momento para mim, como se eu precisasse de alguma coisa no supermercado, eu saísse da minha casa e fosse ali pegar e eu me sentisse confortado. Espera-se, irmãos, dos crentes, espera-se, irmãos, dos filhos, algo mais íntimo com o Senhor, algo, irmãos, mais especial com o Senhor, sabendo o que Ele é, como o texto disse aqui, e como nós lembramos do texto de Mateus 11, se eu não me engano, 33. Buscai, pois, o primeiro lugar, o seu reino, e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, talvez nem precisa pedir as outras coisas, porque em buscar o reino de Deus e a sua justiça, é algo mais essencial, é algo mais especial do meu relacionamento com Deus, é algo realmente que fica, é algo que independentemente do que aconteça comigo em termos de doença, seja no braço, na cabeça, seja no coração, seja no estômago, seja na coluna, há algo, irmãos, mais especial do que isso, há algo, irmãos, que nós podemos aumentar a abrangência da nossa fé, do que cremos. Há algo, irmãos, de interior que nós devemos ser transformados a cada dia, santificados, e não é isso que o Senhor requer de nós, a nossa santificação? E será que se eu fui curado hoje ou amanhã de alguma dorzinha, isso vai contribuir alguma coisa para a minha santificação? Para o meu relacionamento especial com Deus? Portanto, irmãos, devemos sim atentar para essas coisas, para que práticas pagãs não sejam, irmãos, inseridas no nosso meio. E muitas vezes, irmãos, estejamos repetindo algo, irmãos, que nós já ultrapassamos, deixamos para trás, nós já avançamos um pouco mais na nossa fé, na nossa carreira de fé. Às vezes, tenho dificuldade, quero dizer aqui para os irmãos, que eu particularmente tenho muita dificuldade, né, de pedir para que alguém faça
o que eu tenho que fazer. Mas às vezes nós estamos pedindo isso também nas nossas orações. Então eu preciso ter coragem na minha fé, ir e fazer. Assim como alguns pastores, eu tenho um pastor que foi meu professor de homilética, de pregação, e que ele disse: olha, Adelson, eu tenho alguns sermões engavetados, e ele era um ótimo pregador, mas ele ainda tinha alguns sermões engavetados, que ele ainda disse para mim que não conseguia pregar. Como é que eu posso pregar esse sermão, se eu mesmo não estou praticando isso aqui? Há uma certa dificuldade, irmãos, da nossa parte em relação a isso. Mas eu gostaria de estimulá-los a dar um passo a mais na sua fé, em relação ao relacionamento com Deus. E começar a pedir mais por santificação, por coisas espirituais na vida dos irmãos, nas nossas vidas, do que por coisas físicas, materiais. Eu gostaria de lançar esse desafio à igreja, aos irmãos. É um desafio difícil, porque talvez nós tenhamos que enfrentar alguns vícios nossos, vícios dentro de nós, em relação à minha espiritualidade. Mas é para enfrentar mesmo. Eu digo isso e eu desafio os irmãos para que nós enfrentemos esses nossos vícios. E que antes que a palavra de oração chegue à minha língua, eu reflita: não, Senhor, isso não irá contribuir para um relacionamento mais sério, mais justo com o Senhor. Eu vou pedir outra coisa. Eu vou orar ao Senhor de maneira diferente. Eu vou falar com o Senhor de modo diferente. Não só nesse texto, irmãos, aí que nós pedimos emprestado da liturgia, de Colossenses, mas em vários textos de oração do apóstolo Paulo, nós observamos, irmãos, tudo isso. Olha aí o texto de Efésios, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo ora pelos Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo judia. É sem ponto aí, viu, irmãos? Mas é para dizer, irmãos, no texto da sua oração, a respeito das coisas espirituais, daquilo, irmãos, que é realmente o foco nosso, a essência do nosso relacionamento com Deus, a nossa espiritualidade e como ela anda, ou se nós estamos trazendo práticas primitivas, antigas, de adoração de povos pagãos para o nosso meio. Não podemos.
temos que avançar mais na nossa fé, temos que crescer mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim Deus, irmãos, vai trabalhando com a sua igreja, com o seu povo. Mesmo, irmãos, todos nós, vivendo, irmãos, num mundo bastante avançado, com bastante erudição, com bastante tecnologia, mesmo, irmãos, nos meios mais avançados de academicismo, ainda, irmãos, há práticas antigas, primitivas de adoração, em que pessoas, irmãos, se dobram, se não diante de estátuas e de ídolos, se dobram diante de si mesmas. O que é o ateísmo? Senão a adoração de si mesmo. Portanto, irmãos, nos livremos, né, de tudo isso e de tudo aquilo que aparenta isso, de tudo aquilo, irmãos, que cheira isso, que volta-se para isso. Mas, irmãos, concentremos-nos aqui. Convido-vos, irmãos, igreja, a fazerem um trabalho de leitura das orações do apóstolo Paulo em relação às suas necessidades espirituais e espirituais da igreja e às suas necessidades materiais e físicas tão somente. Me lembro de uma do apóstolo Paulo. Orei ao Senhor 3 vezes, para que me livrasse do espinho na carne. Mais 3. Não foi a minha vida toda orando por isso. A minha graça te basta. As coisas espirituais da sua relação essencial comigo, basta. Portanto, irmãos, assim podemos crescer como o apóstolo Paulo, irmãos, na fé, nas coisas excelentes de Deus. E assim, irmãos, no final, ou no meio, né? Podemos, irmãos, melhor dizendo, falar como ele. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, irmãos, todo esse ensinamento, toda essa prática leva, sim, né, a algo mais excelente na espiritualidade da vida da pessoa. De forma, irmãos, que ela não mais agora é tentada a vícios antigos, de práticas pagãs, e que muitas vezes assola as igrejas no nosso tempo. Cuide-se, cuide da sua espiritualidade, peça a Deus santificação, peça a Deus bondade, justiça, mansidão em tudo na sua vida. Os frutos do Espírito sejam colhidos, sejam vistos, melhor dizendo, mas atente para estas coisas, e não para coisas que não acrescentam nada à sua espiritualidade, ao seu crescimento espiritual. Assim como o Senhor Jesus, Ele vai dizer, os pobres sempre o tendes convosco. Eu vou parafrasear aqui esse texto com a seguinte frase: as doenças sempre as tendes convosco. Que Deus nos ajude e nos aperfeiçoe. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, e vamos fazer uma última oração, receber a bênção. Convidar o nosso irmão César, faça uma oração para a gente, final. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, eu te agradeço pela tua palavra que nos foi revelada, né, nas tuas escrituras, e
pela pregação nesse momento. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, trabalhe em nosso Espírito Santo para que nós possamos guardar a Tua mensagem, para que nós possamos Te obedecer. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, em relação a isso, em relação à idolatria. Todos nós estamos, Senhor, meu Deus, todos nós somos passíveis disso, nós carecemos da Sua ajuda, Pai. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, porque nós precisamos de Ti, Pai. Amém, Senhor. Nos levante para orar em relação a isso, para buscar o Teu apoio, para buscar a Tua ajuda. Amém, Senhor. Em relação a isso. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Eterno Pai, a consolação, a presença doce e poderosa do Santo Espírito estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Poder sentar, irmãos. Enquanto o diácono chama lá as crianças, né, para nós aqui encerrarmos os momentos com os visitantes e com os avisos, nós queremos lembrar aos irmãos, né, que durante essa semana nós teremos o encontro, né, da nossa família aqui da fé, né, a igreja, aproveitando aí o feriado de dia 15, né, para nos confraternizarmos e para nós estarmos aí num sítio juntos, né, durante todo o dia, e ali termos esse momento de comunhão com os irmãos, né, comendo juntos, né, brincando juntos, jogando futebol juntos, né, conhecendo um pouco mais aí os irmãos, já que na cidade aí metropolitana, né, cidade grande, a gente tem mais dificuldade, né, de poder visitar os irmãos nos seus lares, né, nas suas casas, etc, etc, né. Aí poderemos conhecer um pouquinho mais os irmãos, né, e os irmãos vão me conhecer sem gravata, sem terno, conhecer aí os shorts, os calções que alguns usam, que a gente não conhece aqui na igreja, né? Algumas coisas nesse sentido aí, algumas coisas mais próximas assim, né? E assim podermos, irmãos, estar nos conhecendo melhor, né? Em termos da nossa espiritualidade também, né? Dos nossos desafios, né? Como crentes no Senhor Jesus. Então, dia 15 aí, tem aí no grupo, né? Aí toda a programação para que os irmãos estejam atentos aí. Se algum irmão quer dar mais aqui algum aviso, além desse, presbítero Anselmo. Irmãos, temos dois avisos, gostaríamos de dar. O primeiro aviso, a primeira igreja de São Bernardo do Campo está convidando os irmãos para participar da 11ª Conferência da Fé Reformada, com o seguinte tema: o culto público, fortalecendo convicções adorativas comunitárias em uma época de fragmentação, que será do dia 22 a 25 de novembro, a partir das 19 horas. Terá como preletores reverendo Ageu Magalhães, reverendo Heber Júnior, reverendo Roberto Brasileiro, reverendo Donizete Ladeia e o reverendo Hermes Teimaia. A entrada é gratuita e não há necessidade de inscrição. Os irmãos estão convidados. O segundo aviso seria que ontem que tivemos a nossa primeira reunião plenária da UPH, muitos irmãos participaram e estiveram conosco e aprenderam um pouco sobre como funciona a UPH, e gostaríamos de estender o convite aos nossos irmãos para que se tornem sócios e estejam participando conosco na próxima reunião plenária em dezembro, que nós estaremos marcando a data, que estejam atentos ao nosso grupo de WhatsApp, e também passar informações daquilo que a gente for receber do Congresso da Federação no próximo sábado. Obrigado, irmãos. Irmãos, boa noite. Eu tenho alguns recados das cestas. Em dezembro,
nós estamos com a pretensão de distribuir 12 cestas, tá? Como vocês podem ver, esses são os itens que nós estamos precisando para completar as 12 cestas. Então, por exemplo, arroz, feijão, macarrão, molho, essas coisas a gente já tem em quantidade suficiente. Então, as cestas, elas vão ser entregues no dia, se não me engano, dia 3 de dezembro, que é o primeiro sábado, eu acho que é isso mesmo, primeiro sábado de dezembro é 3, nós vamos entregar. Então, eu preciso que aqueles que tiverem disponibilidade, aqueles que puderem, aqueles que quiserem contribuir, puder trazer algum desses itens. Então, assim, nós estamos agora muito necessitados de creme dental e detergente, que são os principais. E aí temos os outros itens aqui. Então, aqueles que puderem estar trazendo algum desses itens nas próximas 2 semanas, nos próximos 2 domingos, ou seja, domingo que vem e o próximo, nós vamos agradecer, porque aí nós vamos conseguir fechar as 12 cestas e entregar para 12 famílias. E eu quero lembrar uma coisa muito importante. Todo irmão, todo membro aqui da igreja que estiver passando por alguma necessidade, por algum problema, procure qualquer um dos diáconos e explique a sua situação. Converse, fale. A gente precisa saber para poder ajudar. Então, se vocês têm algum problema, estão passando por alguma necessidade, ou se conhecem algum irmão que está passando por necessidade, procurem alguns dos diáconos. Tá bom? Muito obrigado. Irmãos, chegou às minhas mãos aqui, né, 2 visitantes de primeira vez, né, Jamile e Maiara. Quem é? Pode ficar em pé, Jamile, aí a esposa do Josimar, não é isso? É isso, né? Deus abençoe. São da Igreja Batista? Da Bahia, Batista. Então, nós louvamos a Deus aí, né, pelos irmãos da Igreja Batista. Eu vou até pedir ali a Fátima. Fátima, dê a mão aí para os nossos irmãos aí, em nome da igreja. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Estão morando aqui ou vão voltar para a Bahia? Sim. Tá certo. Amém. 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 Isso. Para Deus mesmo. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. É uma alegria podermos estar com os irmãos. Amém. Amém. Não tem como dizer que não, né? Sim, né? E vocês terão uma facilidade a mais. Vão encontrar aí com patrícios aí. Deus abençoe. Pode sentar, nós agradecemos a presença dos irmãos. Karina Moraes da Silva. Karina, sim, a primeira vez, né? Deus abençoe. Karina, você é de alguma igreja? Está procurando alguma igreja? Ou não também? Se sentiu bem no nosso meio, volte outras vezes, né? Deus abençoe sua vida. Pediu Jefferson. Dê a mão aí para a Karina, cumprimentando em nome da igreja. Irmãos, nós vamos receber aqui então as crianças, né, para saudar aí os nossos visitantes. Por favor, Manilda. Sim. Certo. Amém. Então vamos agradecer a Deus aí, né? Agradecer a Deus aí por mais um ano de vida.
aí de casados, é isso, né? De casados, da irmã Piedade e do irmão Saulo, né? Então, receba aí o abraço da igreja. Pois não, Gabriela. Avisa os adolescentes. Então, os adolescentes, por favor, aguardem aí, depois do culto, que a Gabriela quer falar aí com vocês. Vamos colocar em pé, irmãos, estarmos cantando com as crianças nesse momento. Podem sentar por um instante, podem sentar por um instante. Estava esquecendo, irmãos. Não vem? Ele está ali, né? Nina. Não, só enquanto eles chegam, o pastor Orlando pediu para avisar novamente os que precisam de carona para terça-feira. Tem um papelzinho ali naquela bancada onde está o Leandro. Levanta a mão aí, por favor. Tem uma bancada ali com um papelzinho cinza. Escreva o seu nome se você precisa de carona para terça-feira, tá bom? Não se esqueça. Tá. Pede para o pessoal ficar em pé. Fica em pé. Oi. Todos se ficarem em pé. Todo mundo vai. Seja bem-vindo, salve 22. Onda batesse, ponto de chá. A ponta da taça do Senhor. Estou sempre aberta pra felicidade. Ser toda nossa igreja. Um aperto de mão, um sorriso. Voltando sempre lá. Nos alentar. Você está na nossa igreja. Um aperto de mão, um sorriso. Voltando sempre lá. Nos alentar. Com um sorriso amigo. Aperte a mão do seu irmão. Vamos fazer desse encontro